Boa noite a todos. Para aqueles que estão nos vendo pela manhã ou pela tarde, bom dia, boa tarde. Muita paz para os nossos corações. Vamos começar então a nossa reunião virtual com uma prece. Pai amado, muita luz, muitas bênçãos pedimos para os nossos corações e para as nossas vidas. Mas primeiro agradecemos pelas muitas bênçãos que temos recebido, por podermos estar aqui buscando estudo, reflexões sobre os ensinamentos do Mestre. Agradecer por estarmos seguindo em frente e vencendo esses momentos de tantas dificuldades. Gratidão, Pai. Podemos estar aqui buscando entendimentos sobre os ensinamentos maiores. Estamos conectados com os ensinamentos do Mestre. Gratidão ao Pai, sempre, por tantas bênçãos que temos recebido. Muitas dessas bênçãos de que nem temos noção, mas sabemos estar recebendo. Sabemos estarmos sendo acompanhados pela espiritualidade maior. Buscando essa conexão nesse momento, pedimos amparo espiritual, pedimos sejamos intuídos para trazer a mensagem desta noite com muita confiança, com muita certeza e com muita luz. Pedimos também ao Pai que tenhamos força, determinação para vivenciarmos esses momentos de dor, de dificuldades pelas quais o planeta passa. Por certo, momentos de aprendizado, momentos de conscientização. Devemos estar preparados para enfrentar de cabeça erguida, com muita confiança e fé. E que possamos, nesse momento de estudo, oferecer reflexões que possam calar fundo os nossos corações e proporcionar percepção sobre os ensinamentos que o Mestre Jesus veio nos trazer, o Evangelho, e que saibamos aprender sobre o viver à luz desses ensinamentos. E que a paz esteja sempre em nossos corações e que a luz ilumine as nossas mentes e a fé nos fortaleça para seguir em frente sempre. Que assim seja. Graças a Deus. O tema de hoje é o dever. Como poderíamos compreender essa expressão, o dever? Vamos procurar primeiro o significado da palavra. Ao buscarmos no dicionário, podemos encontrar incumbência, compromisso, responsabilidade. E também nós podemos encontrar obediência, fidelidade, lealdade. O Evangelho nos chama a ver esse chamado, o dever,
como obrigação moral. Então nós podemos dizer que o dever tem seus fundamentos na moral. Tomando os conceitos à luz do Evangelho e, por conseguinte, da doutrina, podemos dizer que cumprir o dever é buscar consolidar o amor em nossas vidas. Porque se nós tomarmos esses sentidos que nós mencionamos logo no início, responsabilidade, compromisso, obediência, fidelidade, lealdade, para que nós possamos cumprir esses itens, nós precisamos estar conectados com o sentimento mais puro possível dentro das nossas condições evolutivas atuais. Cumprimento das leis que o Pai deixou guardadas na nossa consciência. Está bem guardadinha? Então, nós sempre temos acesso a essas leis, desde que nós busquemos essa conexão com esse sentimento mais de responsabilidade e de percepção do nosso caminho, o que nós realmente estamos fazendo aqui. Muitas vezes a gente percebe que esse caminhar é de usufruir, mas usufruir de coisas terrenas. Além de nós vermos como responsabilidade, compromisso, obediência, fidelidade, nós podemos perceber ou buscar entendimento, já que nós falamos de amor, levando em consideração essa menção da consciência, do que nós temos na nossa consciência. São as leis que o Pai nos ofereceu, buscar apoio nessas leis que estão na nossa consciência. Nós podemos acrescentar alguns itens que aqui também podemos chamar ou buscar entender como dever, que é a paciência, tolerância, indulgência, bondade, respeito, fé, esperança, caridade, humildade, obediência, resignação, enfim, virtudes. Que quando nós mencionamos que as leis divinas estão na nossa consciência, podemos entender que essas leis fazem com que a gente perceba que tem o fundamento de um comportamento nosso. O comportamento pode ser expresso na forma da paciência, da tolerância, da indulgência, bondade, respeito, fé, esperança, caridade, humildade, obediência, resignação. Nossas virtudes, as virtudes que devemos buscar em nossas vidas. E o que são virtudes? As manifestações dessas virtudes em nós são expressões dos nossos deveres, que nos cabe na jornada do espírito que somos. Segundo o Evangelho, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Então, vamos fazer então essa conexão entre dever, leis divinas e a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, com os nossos companheiros de jornada. Cumprir o dever, nós também podemos dizer que é expressar a luz que existe em nós e que muitas vezes deixamos esquecida. Porque nós temos essa luz. Jesus nos disse que somos luz. Por que nós não buscamos então fazer brilhar essa luz que está em nós?
E uma das expressões de virtude, ou talvez possamos dizer a mais significativa, é a caridade. O Evangelho nos traz também uma definição de caridade, tomando a caridade moral. A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, não existem as outras. Sem a caridade, não há esperar melhor sorte, não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. Lindo, não é? Linda essa forma de se expressar, que não poderia ser diferente, já que está no Evangelho, não é verdade? Então, todas as manifestações de virtudes em nós são expressões de deveres. O dever moral, como nos chama, aqui nos chama o Evangelho. Porque nós podemos chamar de dever sermos obedientes. Nós podemos chamar de dever termos respeito pelos outros, sermos bondosos, sermos indulgentes, tolerantes, pacientes, sermos caridosos, sermos humildes, sermos resignados. Então, uma forma da gente fazer uma conexão entre virtudes e deveres. Estarmos conectados a essas virtudes é expressar a luz que Jesus afirmou existir em nós, que muitas vezes deixamos esquecida. Ele nos diz, como há pouco mencionamos, vós sois a luz do mundo. E o Evangelho sempre nos convoca a que busquemos o significado ao cumprimento de nossos deveres morais. São compromissos que fazem parte do nosso processo evolutivo. Nosso caminhar espiritual tem como estrutura fundamental nossos passos, o nosso caminhar nessa jornada. Seja a jornada terrena, seja no plano espiritual, onde também vamos traçar o nosso caminho de aprendizado, de trabalho, de exercício do aprendizado. Não há caminhar sem metas. Todas as vezes em que nós nos programamos a caminhar, nós temos que ter objetivos. E esses objetivos precisam ser traçados e bem organizados para que a gente possa atingir essas metas de uma forma saudável e bem objetiva, para que nós possamos alcançar essas metas. Nós precisamos, além da programação, estarmos dispostos a cumprir realizações que não podem ficar só no plano das ideias. Precisamos ser objetivos, claros e agirmos sempre, para depois nós termos esses resultados como conclusão desse trabalho, desse esforço. Podemos fazer uma conexão aqui com o processo reencarnatório. Quando nós nos organizamos ou nos programamos no plano espiritual para a reencarnação, ou nos programamos ou somos programados, vamos dizer assim, quando não temos ainda condição de fazer essa programação por conta própria. A espiritualidade maior nos auxilia e nos orienta e nos conduz nesse processo. Requer de nós, nessa programação, que abracemos metas para ajustes, resgates, reconstrução de princípios. O nosso ir e vir entre os planos espiritual e material contempla uma análise, um planejamento, elaboração de projetos, assunção de compromissos. Esses são os deveres que assumimos objetivando a nossa construção ou a construção de um novo ser, um espírito renovado. O dever
é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Essa frase está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, no item 7, com o título O Dever. A obrigação moral para com os outros é parte que podemos chamar de compromisso, visando a reconstrução das nossas relações interpessoais. Conhecendo esses fundamentos que dão significado ao dever, cabe a nós escolher o caminho a seguir em direção à evolução espiritual. Muitas vezes, mesmo tendo consciência dessa necessidade ou dessa programação, estarmos dispostos, buscarmos empenho nisso, muitas vezes nós nos deixamos ser atraídos por facilidades e por tendências que ainda não conseguimos resolver nessa jornada. Muitas vezes ainda não conseguimos alcançar uma condição moral desejável para a nossa caminhada. Mas na consciência, as leis divinas que estão na consciência muitas vezes nos chamam a refletir. E somos advertidos, ou nos sentimos advertidos ao fazer escolhas. Então nós precisamos de estar perceptivos a isso para direcionar o nosso caminhar. A nossa consciência, podemos chamar assim, que é uma guardiã a buscar alertar-nos para o dever a se cumprir. O caminhar pela elevação moral, espiritual. Mas nossos anseios ainda menos nobres, muitas vezes, nos dificultam nessa caminhada. Então, nós precisamos de estar atentos, estar mais perceptivos ao que a consciência nos chama, nos conclama muitas vezes. Dever, podemos dizer que é uma linha divisória entre os nossos frágeis impulsos emocionais e o amor que devemos devotar a Deus. Esse amor que devemos devotar a Deus, na realidade, é a forma como nós buscamos o contato com o plano mais elevado, para que estejamos mais sensíveis a essa busca por essas virtudes a que me referi logo no início. O cumprimento do dever requer conscientização. Devemos conferir à alma o vigor imprescindível à sua evolução. Então nós precisamos estar sempre atentos, porque nós temos um caminho a seguir, uma meta a alcançar, que é a nossa elevação espiritual. A busca pela perfeição que ainda está muito longe desse nosso caminhar. Pelo menos da minha parte, eu afirmo assim. Mas aí precisamos estar atentos e fazer essa conexão para que a gente tenha melhores condições de identificar no nosso caminhar o que nós precisamos de ajustar e aquilo que a gente já tem condições de seguir em frente, mas sempre com a tentativa, com a busca pelo aprimoramento dessa nossa forma de ser e de agir e de cumprir os nossos deveres. E sempre ao olhar do Evangelho, os nossos deveres morais. Quando nós nos comportamos dessa forma e buscamos esse caminhar mais seguro e mais conectado com o Pai, nós teremos mais confiança e com melhores condições de alcançarmos a identificação do dever cumprido e a satisfação de havermos participado de um processo de transformação na humanidade. Parece um sonho muito grande, né? Nossa participação nesse caminhar mais seguro da humanidade, mas pode ser um pequeno tijolinho. Mas esse pequeno tijolinho, um dia, mais outro dia, mais outro,
e juntando a esses nossos tijolinhos, o trabalho de outras pessoas, e nós nos organizarmos, então nós teremos uma percepção melhor de como é importante esses nossos ajustes e essa nossa busca pela elevação moral e de cumprimento dos nossos deveres, que na realidade, trazendo um pouquinho o que já dissemos antes, logo no início, de fortalecer ou de fazer e de exercitarmos as virtudes que temos ou que vamos buscar para na prática sermos virtuosos à luz do Evangelho. Precisamos de buscar o aprendizado desse Evangelho em nossas vidas, praticar os ensinamentos e tentar promover a nossa autotransformação. Essa autotransformação, ela irá acontecer com um exemplo no trabalho, no exercício dos ensinamentos, nessa conexão com as leis divinas, e podemos não só buscar a nossa elevação moral, não só a nossa evolução espiritual, mas o compartilhar com os nossos companheiros de jornada. Lembrando aqui mais uma vez o que está no Evangelho, segundo o Espiritismo, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Então nós precisamos buscar a nossa elevação, o nosso aprendizado, o exercício das leis divinas que estão na nossa consciência, e por isso precisamos de estar conectados com ela de forma mais fina, para que possamos então fazer esse caminhar mais seguro, nessa busca pelo nosso aprimoramento espiritual, e a partir daí também então compartilhar com os nossos companheiros de jornada, cumprindo os nossos deveres, os deveres de ser os melhores, o dever de buscarmos ter uma conexão melhor com o planeta e com os nossos companheiros de jornada, e sermos mais fiéis aos ensinamentos do Mestre. Lembrando um pouquinho, quando nós falamos das virtudes, e que nós devemos exercitar essas virtudes, podemos fazer a conexão com os nossos talentos. Que os nossos talentos sejam virtudes e possamos fazer uso desses talentos, não só para a nossa elevação espiritual, moral, mas também compartilhar com os nossos companheiros de jornada e promover uma elevação espiritual e moral do próprio planeta. Tão necessitado, né? Vamos lembrando esses momentos que estamos vivendo hoje, o quanto essas dores e essas dificuldades que se apresentam, às vezes tão intensas, e nos remetem à busca do aprendizado. Precisamos aprender muito ainda. Precisamos estar mais conscientes e buscarmos mais luz para as nossas vidas, para o ambiente em que vivemos. Compartilhar sempre, compartilhar os nossos talentos, fazer exercício útil nas nossas virtudes e buscar mais virtudes em nós e buscarmos a nossa elevação espiritual. Que possamos fazer do nosso caminhar uma jornada de luz,
uma jornada de exercício de virtudes, uma jornada de cumprimento de deveres, muitos deles assumidos por nós mesmos, ao voltarmos ao plano material, ao corpo físico, na programação que por certo fizemos no plano espiritual. São deveres que assumimos, compromissos que assumimos. E esses deveres, esses compromissos que devemos buscar cumprir e realizar, exige de nós obediência, fidelidade, lealdade. Requer de nós indulgência, bondade, respeito, fé, esperança, caridade, humildade, obediência, resignação. Enfim, fazermos um exercício de fazer uso das virtudes que tenhamos buscado aprender ou buscado buscar o exercício das virtudes em nós e fazer também tornar útil talentos que tenhamos adquirido em outras jornadas, como nesta mesma. Que esses talentos, o exercício desses talentos, seja expressão das nossas virtudes, que seja o cumprimento dos nossos deveres. E que o dever seja um ponto de referência para a nossa jornada. Muita paz e muita luz. E vamos então fazer o nosso encerramento com uma nova prece. Pai amado, que possamos verdadeiramente buscar na consciência o nosso caminhar. Estejamos atentos, buscando luz em nossas vidas. E que possamos conquistar caminhos em que estejamos de verdade exercitando essas virtudes e cumprindo deveres. Que busquemos a nossa evolução espiritual e que possamos ser instrumentos no compartilhar conhecimento, aprendizado, que possamos ser ativos na aplicação do Evangelho em nossas vidas e exercitarmos a luz que o Mestre diz termos em nós. Que a paz esteja sempre em nossos corações, que possamos seguir confiantes e seguros do caminhar, seguros do caminho que escolhemos nessa jornada evolutiva. Gratidão sempre. Que a paz esteja conosco. Que assim seja. Graças a Deus.